Quero cumprimentar a todos os nossos alunos do curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria tão grande cada vez que posso estar com os irmãos ministrando. E hoje nós vamos para a nossa 8ª aula dessa nossa matéria de hermenêutica. Nós estamos aprendendo como aplicar esses princípios fundamentais de interpretação da palavra de Deus. E hoje vamos ver o último dos princípios teológicos que nós começamos a ver. É o princípio que nós chamamos da divisão étnica. Divisão étnica. Essa é uma expressão que muita gente talvez não entenda muito bem. O que será que quer dizer essa palavra étnico? O que significaria isso? Étnico vem de etnia. Etnia significa uma raça, uma espécie, um tipo. Quando aplicado ao homem, significa uma raça. Então vamos lá. O que é esse princípio? É o princípio pelo qual a interpretação de qualquer versículo ou passagem da Escritura é determinada mediante uma consideração das divisões étnicas designadas por Deus. O que significa isso? Significa que na palavra de Deus existem algumas divisões, podemos dizer, raciais. Eu prefiro usar a palavra étnica, mas como é uma palavra às vezes um pouco difícil, mas Deus faz distinção entre 3 grupos de pessoa. Quais são esses 3 grupos? Está lá em 1 Coríntios 10, verso 32. Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, aliás, ele reconheceu. Alguém pode dizer, pastor, mas essa coisa de distinguir raça significa que Deus faz acepção de pessoas? Claro que não. É óbvio que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus estabeleceu uma distinção étnica. E Paulo menciona isso em 1 Coríntios 10, 32, quando ele diz, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então você tem aqui as 3 divisões básicas, ou os 3 grupos de pessoas mais importantes dentro da palavra de Deus. O primeiro grupo são os judeus, o segundo grupo são os gentios, que são todos aqueles que não são judeus. Então todo aquele que não é judeu na Bíblia é chamado de gentio. E no Novo Testamento, então, nós temos a união de judeus e gentios dentro de um terceiro grupo, que é chamado de Igreja de Deus, Igreja do Senhor Jesus. Veja, isso é fundamental para você interpretar a palavra de Deus, ok? Por quê? Na mente de Deus, essas 3 divisões da raça humana, judeus, gentios e igreja, são básicas. E nós precisamos dividir isso apropriadamente. Porque se você pegar um texto que está escrito na palavra de Deus para gentios e você aplicar para judeus, você vai ter problema. Se você interpretar um texto relacionado à igreja como sendo relacionado aos judeus, você vai ter também problemas. Então, esse é um conceito fundamental na palavra de Deus. Se você quer entender a palavra de Deus, se você quer interpretar apropriadamente, você precisa de perguntar, diante de cada texto que você lê, para quem que isso foi direcionado. Então você está lendo um texto, você sabe, bom, esse texto aqui é do Velho Testamento e foi direcionado para os judeus. Mas não significa que porque é no Velho Testamento é só para judeu. Tem muitas profecias do Velho Testamento que são para as nações gentias. Então você vai encontrar em todos os profetas praticamente profecias contra aqueles povos vizinhos de Israel. Profecias contra a Síria, contra o Egito, contra Edom, Moabe, Amon, esses povos todos. Então, não é para judeu, você tem que distinguir, é uma palavra para povos não judeus, gentios. Também não significa que porque é no Velho Testamento, não existam textos que possam ser aplicados à igreja. Por quê? Porque existem coisas no Velho Testamento que na verdade eram profecias a respeito da igreja. Então você tem que perguntar sempre no texto, esse texto se refere a judeus, se refere a gentios ou se refere à igreja. Isso é fundamental. Vamos ver um pouquinho a respeito desses 3 grupos. Compreender teologicamente cada um deles é fundamental. Primeiro, são os judeus. Os judeus são chamados na Bíblia de nação escolhida ou povo escolhido. Eu gosto muito dessa expressão, povo escolhido ou nação escolhida.
foram escolhidos por Deus. Então a Bíblia revela claramente que Israel foi o povo que Deus escolheu para cumprir o seu propósito. Então Deus tomou Israel dentre todas as nações do mundo, para quê? Para, através de Israel, poder revelar os seus estatutos, as suas leis, e também para manifestar o seu propósito redentivo. Deus tinha um alvo de salvar os homens, não é? Deus então fez uma aliança com Abraão. E Deus disse que na posteridade dele, Deus ia levantar uma grande nação. Deus disse para Abraão que ele seria pai de muitas nações, mas ele particularmente foi o pai da nação hebraica. Ok? Essa é a primeira coisa, a escolha. Segunda coisa, com relação ao povo escolhido, foi por que Deus escolheu? Deus escolheu Israel para quê? Deus escolheu Israel para ser um povo messiânico. Em primeiro lugar, era um povo para ser propriedade peculiar do Senhor dentre todos os povos. É assim que diz lá em Êxodo, no capítulo 19. E Deus queria, através de Israel, fazer conhecido seu amor, sua glória, mas também sua aliança. Tá certo? E Deus estabeleceu também a nação como uma expressão de fidelidade, porque Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Então, houve uma série de coisas envolvidas no propósito de Deus para esta escolha. Primeiro, a vontade de Deus era abençoar todas as nações. Então, Deus escolheu Israel, mas o alvo era abençoar todas as nações. Ok? Segunda coisa, Deus escolheu Israel para poder receber os oráculos de Deus. O que quer dizer essa palavrinha oráculo? Essa palavra está lá em Romanos capítulo 3, verso 2. Eles eram os guardiães dos oráculos de Deus. Os oráculos eram a revelação da vontade de Deus, era a sua lei e os seus estatutos. Em terceiro lugar, eles foram escolhidos para receber a bênção de Deus, como está lá em Romanos capítulo 9, verso 4 e 5. O que nós queremos dizer com a bênção de Deus? Paulo menciona uma série de coisas que eram bênçãos e que eram, vamos dizer, bênçãos prometidas e que eram por direito do povo escolhido, o povo de Israel. Que bênçãos eram essas? Primeiro, Paulo diz que a eles pertencia a adoção. Por quê? Dentre todos os povos, eles foram escolhidos, adotados como nação, povo escolhido de Deus. Na verdade, ainda que eu use aqui a expressão filho de Deus, na verdade, eles não eram filhos no sentido em que a igreja hoje é constituída de filhos de Deus. Por quê? Porque eles não tinham a natureza, a semente de Deus. Mas do ponto de vista que eles tinham uma aliança peculiar com Deus, então eles eram separados, eram únicos nesse sentido. Segunda bênção que pertencia a eles era a bênção de terem visto e experimentado a glória da Shekinah de Deus. Shekinah é uma expressão do hebraico que significa nuvem da glória de Deus. Então, eles viram a manifestação da glória de Deus. Terceira coisa, Paulo diz que a eles pertencem as alianças. Quais alianças? Em primeiro lugar, a aliança abraâmica, que é uma aliança básica, fundamental, como nós vimos na nossa penúltima aula. Aliança abraâmica, depois vem a aliança mosaica, onde foi dada a lei, depois a aliança palestiniana, quando lhes foi dada a terra, depois vem a aliança davídica, onde lhes foi prometido um trono eterno, e por fim, a própria nova aliança é uma aliança que o Senhor quer fazer com Israel. Hoje, nós, os gentios, estamos desfrutando da nova aliança, mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor iria firmar uma aliança com a casa de Israel. Então, nós estamos experimentando hoje, infelizmente, aquilo que Israel rejeitou por um momento, mas que vai vir a experimentar no futuro, que é a bênção da nova aliança. A quarta coisa que está incluída entre as bênçãos do povo judeu era o conhecimento da lei. A lei era a expressão da vontade de Deus, do coração de Deus. A lei era a expressão do seu caráter. Nenhum povo na terra tinha revelação de Deus como os judeus tinham. Nenhum deles conhecia Deus como os judeus puderam conhecer, porque a eles foi revelada a vontade de Deus. Depois, que mais? A quinta coisa, o serviço de Deus. O que era o serviço? Nenhum povo sabia como servir a Deus. Mas aos judeus foi dado o tabernáculo. Depois foi dado o tabernáculo de Davi, por fim o templo foi construído. Então havia toda aquela ordem, o sacerdócio, os sacrifícios, o sangue derramado, tudo aquilo era bênção, porque eles podiam se aproximar de Deus. Nenhum outro povo tinha esse privilégio. Depois, as promessas também faziam parte dessa bênção. O que eram essas promessas? Particularmente... Eita, o que aconteceu aqui? Agora não quer sair daqui.
se agora sai. Eita! Estamos aprendendo fazendo. As promessas eram particularmente com respeito à descendência. Obrigado. Obrigado, você arrumou para mim. A descendência, que seria numerosa, e com relação também à posse da terra. Paulo também diz que a eles pertencem os patriarcas que eram fundamento, alicerce da nação. E por fim, o Messias, segundo a carne, era judeu. Não pense que isso é pouca coisa, tá? Não pense que isso é pouca coisa. O Messias, segundo a carne, era judeu, e Jesus mesmo disse que ele foi enviado primeiro para a casa de Israel, porque Deus é um Deus de aliança. Então, quando você coloca todas essas coisas juntas, você tem então a visão, o vislumbre da bênção que foi para Israel ser o povo escolhido. Então, o somatório destas coisas mostra que a escolha de Israel como nação foi para que eles pudessem receber e serem os guardiões dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, tá certo? E, de certa maneira, eles foram, então, os progenitores da palavra viva. Eles foram o meio pelo qual Jesus, o verbo vivo, veio para a terra. E depois também, porque hoje nós temos a palavra de Deus escrita, lembra? Pelo menos aqui, a metade do que está escrito, é claro, mais da metade em termos reais, o Velho Testamento, foi escrito primeiro para os judeus. E hoje desfrutamos dessa bênção, ok? Bom, terceira coisa com relação ao povo de Israel que você precisa entender. Provavelmente você, se não estudou, você vai estudar ainda, lá em síntese do Velho Testamento, a respeito de uma situação bem específica da história de Israel. Israel, como nação, surgiu depois do Êxodo. Então, depois que Moisés, lá no Monte Sinai, ele deu a lei, ali foi estabelecida uma nação. Inicialmente, essa nação, ela era distribuída nas suas 12 tribos. As 12 tribos estavam espalhadas no território ali de Israel e não tinham um governo. E havia juízes que durante um período de 300, 400 anos, eles julgaram a nação, conduziram a nação. Até que Deus levantou um profeta chamado Samuel. E aí, através de Samuel, Deus estabeleceu o reino. O primeiro rei foi, você se lembra? Saul, primeiro rei de Israel. Depois veio Davi, foi o segundo rei, e depois veio Salomão. Esses três reis, eles governaram sobre Israel unido, as 12 tribos unidas. Esse foi o período de glória, foi o apogeu do reino de Israel. Mas depois que Salomão morreu, ok? Isso está lá em 1 Reis, capítulo 11 e 12, seu filho Roboão não foi sábio. E também porque Deus já havia determinado o juízo sobre Israel por causa dos pecados de Salomão. A Bíblia fala que nos dias de Roboão o reino foi dividido. E dividiu-se como? Roboão, que era filho de Salomão, ficou com duas tribos, Judá e Benjamim. E claro, os levitas ficaram misturados ali. Duas tribos. E Jeroboão, que era vamos dizer assim, um rebelde, digamos assim, ele levantou-se como rei das outras 10 tribos. Então você tem aí duas tribos com Roboão, duas tribos com Jeroboão. Isso é importante você se lembrar. Com as tribos que ficaram com Roboão, ficaram conhecidas como o reino de Judá, de onde depois veio a palavra judeu, ok? E as outras tribos que ficaram com as outras 10 tribos que ficaram com Jeroboão, ficaram conhecidas como Israel. Judá também ficou conhecido como o chamado Reino do Sul. Reino do Sul. E a capital era Jerusalém. Mas Israel era chamado Reino do Norte. E na maior parte do tempo, a capital foi Samaria, de onde veio depois a palavra samaritano. Então você tem, a partir do filho de Salomão, chamado Roboão, você tem a divisão do reino. Você tem dois reinos agora na Bíblia. Você tem o reino de Judá e o reino de Israel. Ok? Judá eram duas tribos, que era Judá e Benjamim. E o reino do norte era Israel, que eram 10 tribos. Tá bom? Um foi chamado o reino do sul, outro o reino do norte. Às vezes também o reino do norte é chamado de Efraim. Ok?
Efraim, minha letra é terrível. Efraim. Às vezes você vai encontrar entre os profetas a expressão Efraim, se referindo ao reino do norte. Ok? E o reino do sul é Judá. A capital era Jerusalém. No reino do norte, a capital, a maior parte do tempo, foi Samaria. Isso é importante você entender. Pastor, por que é importante entender isso? Porque a Bíblia, ela é um livro, isso é um livro grande. Nós nos detemos a maior parte do tempo no Novo Testamento. Mas se você pegar aqui, né, a partir dos profetas aqui, de Isaías, olha aqui, vai dar um quarto, mais ou menos, da Bíblia. São os profetas a partir de Isaías a Malaquias. Você tem que entender, você às vezes não lê muito esses profetas, mas esses profetas, para serem compreendidos, precisam entender isso. Por quê? Alguns profetas profetizaram para Judá, outros profetas para Israel, o reino do norte, ok? Alguns profetas profetizaram para os dois. Então você tem que saber quais profecias foi para um, qual foi para outro. Isso para ter uma compreensão apropriada do texto bíblico. Então você vê, não adianta você simplesmente ler a Bíblia e você pensar que vai compreendê-la apropriadamente, porque tem uma boa intenção. Não, você precisa ter um pouco de conhecimento também histórico, conhecimento histórico geográfico, para se localizar, para saber o que está acontecendo. Tá bom? Então, um resumo para você entender. Deus permitiu essa divisão a fim de cumprir o seu propósito específico para cada nação. Então, a partir dessa altura, havia duas dinastias em Israel, dois reinos distintos. Essas duas nações foram levadas para cativeiros também diferentes, ok? Israel foi levado cativo para a Síria, no ano 722. Judá foi levado para a Babilônia, no ano 606. Foi em tempos distintos. Israel, depois que foi levado para cativeiro, eles se misturaram e nunca mais voltaram como nação. E se tornaram aquele povo misturado, que no Novo Testamento é chamado de samaritano, que os judeus odiavam tanto. Agora, Judá foi levado cativo à Babilônia, no ano 606, ficaram ali 70 anos, de onde depois voltaram. Reconstruíram um templo, reconstruíram Jerusalém, e você sabe, depois a história continua no Novo Testamento, é a partir dessas tribos do sul, que passaram a ser chamadas de judeus. Esse conhecimento histórico é fundamental. Então, para você interpretar os profetas, você tem que fazer a distinção desses dois reinos. Porque tem profecias para um e profecias para outros. Existem profecias claramente dadas para Israel, outras dadas para Judá. Não confunda as duas. Não confunda as duas. Porque as profecias dadas para o reino do norte, chamado de Israel, já a maior parte delas se cumpriu. Por quê? Porque se referia a um julgamento daquela época. Isso não significa que a Bíblia não possa ser aplicada para nós hoje, como exemplo, porque como princípio ela é eterna. Mas do ponto de vista profético histórico, às vezes já se cumpriu. Outras profecias com relação a Judá não se cumpriram. Então você precisa distinguir os dois, tá bom? Então o Senhor, através do profeta Jeremias, predisse que ele iria fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança é a que nós hoje desfrutamos. Ezequiel também predisse que Deus faria essa de Israel e de Judá duas varas, apenas uma nação no futuro, debaixo do governo do Filho do Homem. Não sabemos como isso vai ser possível, porque aquelas tribos todas elas se misturaram e desapareceram. Mas existem historiadores que dizem que muitos daqueles homens que viviam no Reino do Norte, que pertenciam àquelas tribos, eles se mudaram, migraram para o Reino do Sul, por causa da idolatria, porque o Reino do Norte, a maior parte do tempo, foi tomado pela idolatria. Então eles acreditam que existe todo um controle genealógico e as 12 tribos estão aí. Mas isso é uma questão para um outro momento, você, quem sabe, até estudar e entender melhor. O segundo grupo da palavra que a palavra de Deus diz é o grupo das chamadas nações gentílicas, ou os gentios. Então, quando a Bíblia fala do termo gentio, entenda isso, ela está se referindo a todos que não são judeus. Qualquer um que não era do reino de Judá ou do reino de Israel, qualquer um que não era deles, judeus, é chamado de gentio. Em outras palavras, se refere a todos os povos que não estavam em aliança com Deus, como estava Israel. Lá em Efésios 2, 11 e 12, Paulo diz que nós estamos
fora da aliança, alheio às promessas, alheio à aliança de Deus com o seu povo. Por quê? Paulo diz, porque éramos gentios na carne, ou seja, pelo nascimento. Acho que é importante nós lermos esse texto. Pega a sua Bíblia lá, em Efésios, capítulo 2. Esse texto é um texto básico para você compreender a condição que estavam os gentios. Efésios 2 diz assim, verso 11 em diante. Lê na sua Bíblia. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, tudo isso está aqui. Paulo diz, nós éramos gentios na carne, incircuncisos. O que significa ser incircunciso? Significa que não pertencia àquela aliança feita entre Deus e Abraão. Paulo diz, estávamos sem Cristo neste mundo, em outras palavras, sem esperança, não havia Salvador. Quarto, estávamos separados da comunidade de Israel, ou seja, não tínhamos nenhum direito e não tínhamos a possibilidade de desfrutar nenhuma daquelas bênçãos que Israel desfrutava. Depois o texto diz que nós éramos estranhos às promessas da aliança. Isso significa que aquelas promessas que Deus fez para Abraão, que Deus fez na sua aliança mosaica, palestina ou davídica, tudo isso estava fora. Nós, como gentios, não tínhamos direito. E por causa disso, qual era a consequência, Paulo diz? Nós não tínhamos esperança, nós vivíamos sem Deus, estávamos separados, não tínhamos nenhum relacionamento com Deus. Então você vê, essa é a condição dos gentios, essa é a condição espiritual, todos aqueles que estavam sem Deus. Aqui em Efésios mesmo, no capítulo 4, verso 18, Paulo faz a descrição de como era a nossa condição. Ele diz, nós éramos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivíamos e por causa da dureza do nosso coração. Essa era a nossa condição, essa é a condição dos gentios. Mas os gentios, hoje, podem ser salvos. Então, os escritores do Antigo Testamento estavam preocupados, basicamente, com o povo de Israel, com a nação escolhida. E trataram dos gentios apenas no que se dizia respeito a Israel, no relacionamento deles com Israel. Mas a Bíblia fala lá em Atos, capítulo 10, verso 34, que para com Deus, não há acepção de pessoas. O que significa isso? Significa que Israel foi escolhido como uma nação para abençoar as outras nações. O alvo de Deus era alcançar os gentios. O que a Bíblia fala? Lá em Gênesis 22 diz que todas as nações seriam abençoadas através do descendente de Abraão, que é Cristo. Depois diz também que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Não seria só a família dos judeus, as famílias dos gentios também. Depois, em terceiro lugar, no Salmo 22 diz que todas as famílias da terra vão adorar ao Senhor. E depois Isaías 2 diz que todas as nações vão afluir para o monte da casa do Senhor. Ou seja, essas promessas todas alcançam os gentios. Também Isaías 11:10 diz que os gentios vão recorrer à raiz de Jessé. Também diz, Isaías 52 diz que o Messias vai espargir o seu sangue sobre muitas nações. Isso, obviamente, apontando profeticamente para hoje. Zacarias 2:11 diz que muitas nações vão se ajuntar ao Senhor naquele dia. Isso, obviamente, se referindo ao tempo da graça, mas literalmente também ao milênio. Também Malaquias diz que o nome do Senhor será grande entre os gentios. E Mateus diz que os gentios vão esperar, ou vão confiar no seu nome. Essa é a promessa de Deus, promessa de salvação. Deus queria alcançar todo homem. Essa é a vontade de Deus. Então, preste atenção. Quando nós falamos aqui, na verdade, dessas três etnias, dessas três raças, três grupos, não significa que Deus faz acepção de pessoas. Significa apenas que, no projeto de Deus para alcançar todo o homem, passou por três estágios, ou três grupos de pessoas. O primeiro grupo foram os judeus. E o segundo grupo são os gentios. Quando Jesus nos deu a grande comissão, lá em Mateus 28:19, o que ele mandou fazer? Mandou pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então,
é muito importante você entender que o alvo de Deus são todas as nações, porque toda a terra se encherá da glória de Deus. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Essa é a profecia bíblica, tá bom? Então o livro de Atos mostra que Deus se virou da nação escolhida para as nações gentílicas. Para quê? Para do meio dos gentios tirar para si um povo. E isso nos introduz no terceiro grupo, que é a igreja. Então, as escrituras mostram claramente que essas nações gentílicas seriam abençoadas, estão sendo abençoadas por causa do descendente, que é o Messias. Lá em Gálatas 3,8, leia esse versículo. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. Agora aqui, Paulo diz, está se referindo à semente, ao descendente, um só, que é Cristo. Ok? Isso nos introduz no terceiro grupo, a terceira divisão étnica da Bíblia, vamos dizer assim, que é a igreja de Deus, a igreja do Senhor. Então preste atenção nisso. Ao interpretar um texto, antes de você fazer qualquer coisa, pergunte a quem se refere esse texto. A igreja, aos gentios ou aos judeus? Por quê? Deus tem uma maneira diferente de lidar com cada um deles. Para os judeus, o Senhor lidou de uma maneira, no Velho Testamento. A eles foi confiada a lei. Não é? E para a igreja hoje, o Senhor se relaciona de uma outra maneira. Foi confiada a graça. Isso também nos introduz na questão das alianças. Lembra? Para você compreender um texto, você tem que entender também que Deus fez diversas alianças. E Deus trata com o homem também de acordo com elas. E também você pode usar do princípio da dispensação. Você tem que entender também que Deus, no decorrer da história, tratou com o homem de diferentes maneiras. Isso é chamado de dispensação. Então, nesse projeto de Deus de se revelar ao homem, então, o homem foi recebendo revelações paulatinas, até termos hoje o pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Isso foram chamados me fugiu a palavra agora, olha que coisa. Esses tempos que o Senhor estabeleceu, mas daqui a pouco eu volto nele. Então, mas hoje, o que é importante você entender é dispensação. Oh, tristeza. Então, são dispensações. Mas hoje é importante você entender que a divisão étnica é outra maneira de você compreender esse princípio, ok? Terceira divisão é a igreja. Qual que é a definição da igreja no Novo Testamento? A palavra igreja vem de eclésia. Isso você já deve ter ouvido falar. Essa palavra eclésia no grego, ela é composta de duas outras. Ek, que significa para fora, e kalel, que significa chamar. Então, eclésia significa o quê? Chamados para fora. Literalmente significa os chamados para fora. Tá certo? Então, essa palavra é usada nas Escrituras para se referir à igreja, ao povo de Deus, tanto na terra quanto no céu. Israel é chamado de igreja. Também é igreja no deserto. Atos 7,38 diz isso. Os santos no céu são chamados também de igreja. A igreja dos primogênitos arrolados no céu, Hebreus 12:23. E também os santos que estão na terra hoje são chamados de igreja. Então, nesses três casos, a palavra igreja é usada no sentido básico, universal e local. A igreja local, você sabe, é aquela igreja que se reúne no determinado lugar, é a parte visível. A igreja universal é a reunião de todos os salvos, tá certo? De todas as épocas. Portanto, é também chamada de igreja invisível. A igreja local é a expressão visível dessa igreja universal. Chamado da igreja. A igreja tem um chamado? Sim. A Bíblia diz claramente que Deus sempre teve um povo para si. Um povo para ser chamado para fora. Tá certo? E a igreja foi chamada. Para fora de quê? 1 Pedro fala que foi chamado das trevas para a luz. Efésios 4:1 diz que foi chamado para uma santa vocação. E 4:4 diz que foi chamado para uma nova esperança, para uma vocação dessa esperança que é santa. 2 Timóteo diz que fomos chamados nessa santa vocação. Filipenses 3,14 fala de uma soberana vocação. Hebreus 3,2 fala que fomos chamados para uma vocação celestial. 1 Pedro 5,10 diz que fomos chamados para a eterna glória por Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 2,12 diz que fomos chamados para o reino,
para o seu reino e glória. Isso é ser chamado. Fomos chamados para uma posição. Terceira coisa, quem compõe a igreja? Isso aqui é um ponto importante. Os judeus, o primeiro grupo que nós vimos, era uma nação, um povo específico. Os gentios, o segundo grupo que nós vimos, eram todos os demais. Mas a igreja é diferente. A igreja é composta de ambos, judeus e gentios. Entendeu isso? A igreja é composta de judeus e gentios. Então, do mesmo jeito que Deus chamou Israel como nação, a partir do meio das nações, né, particularmente ali do Egito, Deus também agora está chamando pessoas para fora de cada nação, tanto judeu quanto gentio, para constituir a igreja no Novo Testamento. Então, essa igreja no Novo Testamento é revelada como corpo de Cristo, composta de judeus e gentios. O que a Bíblia fala a respeito dessa igreja? Primeiro, fala que Cristo é o edificador. É Ele que está construindo. O Senhor disse lá em Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor que está fazendo. Segunda coisa, o Senhor é que acrescenta os salvos à sua igreja. Atos 2,47 diz que dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que haveriam de ser salvos. Dia a dia o Senhor acrescenta. Terceiro, Cristo é o cabeça desse corpo que é a igreja. Está muito claro, tanto Efésios quanto Colossenses diz que Cristo é o cabeça. A igreja é esse corpo, é a expressão dessa cabeça. Efésios 1:23 diz isso, nós somos o corpo daquele que é o cabeça. Judeus e gentios são batizados num só corpo. Judeus e gentios constituem agora esse novo homem, diz Efésios, e também são co-herdeiros da mesma promessa, tanto judeus quanto gentios. Eu sei que para nós, como gentios, falar isso não tem tanto impacto, mas para um judeu ouvir isso naquele dia era uma revolução completa. Entender que ele, como judeu, aliás, aquele gentio, teria a mesma prerrogativa, iria herdar a mesma bênção que eles também iriam. Então, a igreja é a terceira divisão étnica, lembra disso? Constituída por judeus e por gentios, circuncisão e incircuncisão. É a nação eleita de Deus, é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro, é a casa de Deus, é o exército de Deus, são muitas ilustrações. Na igreja hoje não cabe mais divisões nacionais, não é? Então, é muito ruim quando tem igreja inglesa, igreja alemã, igreja americana, igreja chinesa ou igreja brasileira. Não há mais a distinção. O que a palavra de Deus diz? Leia no PowerPoint. De Sartes não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Pois em Cristo nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, Gálatas 6,15. Nascer de novo é o que conta. Quarta coisa a respeito da igreja, qual é a sua importância? A Bíblia fala em Apocalipse 5,9 que a igreja foi tirada de todos os que procedem, né? De todo povo, tribo, língua, nação, raça, todo. A igreja tem gente vindo de todo lugar, de todas as épocas, de todas as línguas, de todas as raças. E esse povo é constituído para Deus em o seu povo único, sua nação. A Bíblia fala que é o verdadeiro Israel de Deus. O que a Bíblia diz a respeito dessa importância da igreja? Algumas coisas. Primeiro, aqueles que estão em Cristo são uma nação santa. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa. Segundo, o reino foi tomado de Judá e dado uma nação que produzisse frutos. Esse é o Senhor quem diz em Mateus 21:43. Os profetas falaram de uma nação que iria guardar a verdade, se refere à igreja. A salvação foi oferecida para uma nação que ainda não era chamada pelo seu nome, e se referindo à igreja. Todos aqueles que são nova criatura em Cristo constituem o Israel de Deus, como nós lemos agora mesmo. O gentio pela fé em Cristo agora é trazido para dentro da comunidade de Israel, o Israel de Deus. A Bíblia fala que ao crer, o gentio é enxertado nessa oliveira. Romanos 11. E, importante lembrar isso, que o Israel na carne não é necessariamente o Israel no espírito. Então, o verdadeiro judeu e a verdadeira circuncisão, diz Paulo, é aquele que é do coração, no espírito, não aquela que é física, na carne, tá bom? Por isso Paulo fala lá em Gálatas 3,16, que os crentes em Cristo é que são os verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, tudo isso mostra o fato de que a igreja é composta de judeus e gentios. Paulo chama a igreja de mistério.
Este é o mistério, diz Paulo. Porque Efésios 3 diz isso. Por que era o mistério? Porque no Velho Testamento isso não foi totalmente esclarecido para os profetas, nem para aquele povo daquela época, os judeus. Eles não entenderam, mas já estava no coração de Deus. Paulo diz que esse mistério hoje nos foi revelado, que é Cristo em nós. Amém? Bom, essa explicação toda é necessária, obviamente, você já sabia grande parte dessas coisas, mas é importante você sempre, a gente está sempre falando, repetindo, para você poder guardar. Tudo isso que eu falei é para você entender a diferença entre judeus, gentios e igreja. Não são a mesma coisa. Então, existem versículos que se aplicam à igreja, outros aos gentios e outros aos judeus. Como aplicar esse princípio na prática? Então, algumas orientações para você aqui. Primeiro, o primeiro passo para utilizar este princípio é determinar, obviamente, se o versículo que você está lendo está tratando de alguma dessas divisões. Definir claramente. Então, faz algumas perguntas para você saber isso. Eu coloquei aqui. Quais são as perguntas? Esse versículo se refere à nação unida, a todo Israel? Sim, você se lembra, eu falei para você, que teve 3 reis que governaram a nação toda, unida. Quem foram eles? Saul, Davi e Salomão. Só esses 3 governaram sobre a nação unida, toda. Depois disso, a nação foi dividida. Aí vem a segunda pergunta. Será que se relacionam às 10 tribos, que é chamada a casa de Israel, ou Reino do Norte? Ou será que se referem às 2 tribos, a casa de Judá, ou Reino do Sul? Isso é importante. Quarta pergunta. Será que se referem às nações gentílicas? Por fim, será que se referem à igreja, os escolhidos de cada nação, que foram agora unidos em Cristo? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda coisa a considerar. Quando você for interpretar, não confunda nenhuma das 3 divisões. O que é dito a respeito de uma não pode ser interpretado como referência à outra. Isso traz confusão, tá bom? Então, o mesmo também é verdade com relação àquelas divisões que eu falei para você. Se o profeta profetizou, lembra disso, isso aqui é fundamental você lembrar. Se o profeta falou para Judá, você tem que entender que não pode ser aplicado para Israel, ou Reino do Norte. Ok? Então, particularmente os profetas, eles fazem distinção entre os dois. Confundir traz problema. Normalmente, um profeta era enviado ou para Israel ou para Judá. Mas tem alguns profetas, como por exemplo Isaías e Jeremias, que profetizaram para os dois. Ok? Oséias é um exemplo de quem profetizou para Israel. Miqueias, porém, foi enviado para os dois. Né? Miqueias mais para Judá. Mas você vê que você precisa de ler pelo texto e perceber se o profeta está falando para um ou para outro. Então, se você não guardar essa distinção, fica parecendo às vezes que há uma contradição. Tá certo? Então, essa compreensão é fundamental. Bom, você já percebeu que às vezes a gente fala Israel aqui e você se confunde também. Você precisa ter clareza quando a palavra Israel é usada no Velho Testamento. Então acompanha comigo aqui no PowerPoint. A palavra Israel, que é uma palavra muito usada na Bíblia, ela pode se referir a várias coisas. Primeiro, ela pode se referir aos patriarcas. Então, particularmente, Jacó. Então, quando fala Israel, às vezes está falando de Jacó. Segunda coisa, quando se fala Israel, principalmente lá em Êxodo, Levítico e Números, está se referindo à nação toda. Terceiro, em alguns momentos, particularmente nos profetas, quando se fala Israel, está se referindo só às 10 tribos do norte, depois da divisão. Quarta distinção, as 2 tribos de Judá, ou Reino do Sul, passaram também a se chamar Israel depois do cativeiro. Por quê? Porque as outras 10 haviam se misturado e se transformaram nos samaritanos. Então, quando você vai ler lá em Esdras, por exemplo, Esdras fala agora de Israel. Aquelas 2 tribos perderam o sentido, virou Israel novamente. Tá bom? E no Novo Testamento, a igreja também é chamada de Israel espiritual de Deus. O Israel de Deus. Essa distinção é fundamental. Mas você viu quantas coisas diferentes tem aqui? Quer dizer, interpretar a palavra de Deus implica em você ter conhecimento desses detalhes. Eu estou passando para você. É importante que você estude e memorize.
Tá? À medida que a gente vai avançando, você vai se familiarizando com tudo isso. Então, Israel é usado como um novo nome coletivo. Por isso, pode se referir a Israel antes da divisão, pode se referir a Judá, pode se referir só àquelas 10 tribos, pode se referir a um grupo todo coletivo, como foi no caso depois da volta do cativeiro, e também pode se referir hoje à igreja, o Israel espiritual de Deus. Outro cuidado, tenha muito cuidado quando você tentar enxergar a igreja nos livros dos profetas. Por quê? Porque a igreja não está colocada de maneira clara no Velho Testamento, ok? Então, se não está colocado de maneira clara, você tem que ter cuidado para não tomar para si promessas que foram feitas para os judeus e não para a igreja. E nem também de tomar maldições para si que não cabe mais a você, mas que eram maldições para aqueles que viviam naquele tempo e estavam debaixo da lei e não se aplicam mais para o tempo que vivemos hoje da graça. Essa distinção é fundamental, ok? Mas não podemos deixar de ver também a igreja no Velho Testamento. Apesar de você ter muito cuidado, você tem que entender que a igreja está lá, particularmente de maneira tipológica. Então, nas nossas próximas aulas, eu vou falar sobre o que é o princípio da tipologia bíblica, você vai entender o que eu estou querendo explicar para você. Outra coisa, o termo gentio tem um significado duplo no Antigo Testamento, tá bom? Ele pode ser usado como um termo coletivo para se referir àquelas nações idólatras que rodeavam Israel, como está lá em Jeremias 46, e também ele pode designar todas as nações que viriam a Cristo, como está no Novo Testamento. Tá? Então, também você tem que entender gentio quando ele é usado de maneira positiva e quando ele é usado de maneira negativa. É positivo no Novo Testamento quando fala para vir a Cristo, mas às vezes é negativo no Velho Testamento quando está associado particularmente com a idolatria, com o paganismo. Tá bom? Isso é uma coisa vital para você entender. Bom, o que mais? Vamos aplicar esse princípio. Deixa eu colocar aqui, não vai dar para aplicar em todos. Quanto tempo falta ainda na nossa aula? Falta 7 minutos. Não temos muito tempo, mas vamos dar um exemplo. Vamos falar da nação escolhida. Jeremias 31, verso 31 a 34. Pega aí a sua Bíblia. Vamos fazer uma aplicação prática para você entender alguns exemplos. Jeremias 31 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então é uma profecia que está relacionada com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o texto diz que vai se firmar uma nova aliança, verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Diz que vai ser uma nova aliança, verso 33. Esta vai ser a aliança. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. É diferente daquela que foi então dada para Moisés. Então, não é a mesma. É uma nova aliança com Judá e com Israel. Jeremias, no texto, lembra que eles quebraram a aliança e se divorciaram de Jeová. E o objetivo dessa nova aliança agora é permitir que Israel tenha uma nova relação com Deus. Veja bem, para você entender esse texto, você tem que compreender que essa profecia se cumpriu, apesar de estar relacionada a Judá, a Israel, ela se cumpriu no Novo Testamento. Quando? Se cumpriu quando Cristo fez a nova aliança ali na última ceia com os seus discípulos. Certo? Então, ali no Calvário, quando ele derramou o seu sangue, ele está fazendo a nova aliança com o povo de Israel. Então, obviamente, hoje, essa aliança envolve judeus e gentios, que foram chamados para essa comunhão. Mas nós sabemos que o Senhor quer envolver os judeus. E nós sabemos que o povo de Israel vai entrar debaixo dessa aliança quando eles crerem no Messias novamente, né, por ocasião da volta de Jesus. Então, a nossa interpretação de Jeremias 31 tem que incluir todos estes pontos. Primeiro, Deus em Cristo foi que fez essa nova aliança. Segundo, Cristo fez essa aliança
na sua primeira vinda, através da obra da cruz. Terceiro, esta aliança era para ser um pacto, uma nova aliança entre Deus e o homem. Quarto, a aliança era para ser feita com o povo de Israel, o povo escolhido. Quinto, mas a aliança depois incluiu aqueles de fora da nação que creriam no sangue do Cordeiro e aceitariam os termos da nova aliança. Poderíamos dar exemplos aqui de como você interpretar texto com relação aos gentios, também com relação à igreja. Mas você vai ter tudo isso nessa apostila, você pode depois estudar. Não temos tempo de, às vezes, dar exemplos exaustivos sobre cada um. O que nós queremos é que você tenha clareza dos princípios. Esses princípios para você estar aplicando na interpretação do texto bíblico. Então você percebe que nós investimos um bom tempo hoje. Foi uma aula inteira para falar dessas três divisões étnicas. Por quê? Porque elas são absolutamente fundamentais para a compreensão do texto bíblico. Elas são vitais para a interpretação de profecia. Se você quer interpretar a profecia, tem que entender a quem que ela se direciona, tá bom? E essa clareza vai dar para você segurança para aplicar o versículo da maneira correta, como deve ser aplicado. Ok? Na próxima aula, nós vamos começar a estudar, não temos tantas aulas disponíveis, né? O fato de termos apenas 2 aulas por semana e o nosso curso durar apenas 2 anos, nos faz, às vezes, nos obriga a sermos mais sintéticos. Eu gostaria de poder gastar muito mais tempo e mais devagar com você. Daí a necessidade de você estudar em casa, de você investir lendo, tá bom? A nossa apostila, se não chegou ainda, deve estar chegando, você vai receber, vai poder ter essas aulas lendo-a, tá certo? E é muito importante que você invista tempo para aprender, memorizar esses princípios. Invista tempo nisso. E além disso, tenha o encargo, tenha o peso. Né? Livre-se daquela mentalidade intuitiva, simplesmente, de pegar a palavra de Deus e ler como se não precisasse de nenhuma ferramenta para você compreender historicamente o que está acontecendo. É preciso ter um coração humilde para isso também. Bem, eu queria que você agora, onde você está, nós começamos a nossa aula hoje, nós não oramos, nós vamos orar hoje para encerrá-lo. Eu queria que você ficasse de pé e você orasse, pedindo a Deus que desse a você uma mente clara, um espírito aberto e sensível para você compreender a palavra de Deus. Pai, nós oramos nessa hora por cada um desses alunos espalhados por todas as salas de aula, em todos os lugares do Brasil. Ó Deus, são mais de 2.000 alunos que nessa hora estão recebendo, estão sendo treinados. Espírito Santo, move na vida de cada um deles. Traz espírito de revelação, dá a eles sabedoria, que cada um deles tenha temor para lidar com a tua palavra. E façam isso, ó Deus, de uma maneira inteligente, de maneira sábia, com zelo. Ó Deus, para que de fato a verdade do Senhor que está na palavra possa ser transmitida através deles. Sejam eles profetas, ministros do Senhor, também guardiães dos oráculos do Senhor nessa geração. Nós oramos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula. Amém.